Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha dirigir, conduzir, iluminar os nossos entendimentos para que possamos entender a vontade dele para nossas vidas. Para que então venhamos executá-la. Não adianta saber a vontade de Deus e não executá-la. Mas Deus nos dá o entendimento. Deus nos dá o entendimento para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos executá-lo. E então colher os bons frutos da boa semente. Isso significa plantar, semear no Espírito Santo. Então, quando a gente semeia no Espírito Santo, quer dizer, semeia o que é bom, perfeito, saudável, justo, correto, verdadeiro. Então a gente vem a colher o que é justo, o que é reto, verdadeiro. Muito legal isso. Quer dizer, Deus é muito glorioso, muito grandioso. Ele nos dá o direito de nós optarmos, escolhermos o que nós queremos. Só isso. Você vê, muitas pessoas dizem assim, eu não posso crer em Deus, eu não creio em Deus. Porque, Deus fez o homem, olha só, a bagunça que está. Aliás, o Papa, o antigo Papa que morreu, ele disse, Deus falhou. Deus falhou. Foi uma besteira que ele falou na vida dele. Deus falhou, porque fez o homem, e aí o homem está... É uma guerra, enfim. Mas, na realidade, Deus criou os anjos com perfeição. Tudo perfeito. Os anjos eram absolutamente perfeitos, todos eles. Inclusive Lúcifer, que era o chefe, que era o principal, que era o assessor principal de Deus, digamos assim. Mas, com um detalhe, que pouca gente raciocina e, por conta disso, não entende. Deus fez os anjos com perfeição, especialmente para servi-lo. Mas Deus não fez os anjos como robôs. Ele não fez robôs. Quer dizer, Deus fez os anjos, criou os anjos perfeitos, mas com o direito de escolher também, de optar também pelo bem ou pelo mal. E nós, pelas profecias, sabemos que Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, ele se tornou cheio de trevas. Por quê? Porque ele, dando assistência a Deus, ele invejou o Senhor. Ele invejou. Ele cobiçou o lugar de Deus. E é óbvio que essa escolha dele o fez tornar-se Satanás, ou o diabo. E com ele, a terça parte dos anjos foram expulsos do céu e foram lançados fora da presença de Deus. E então, Deus, outra vez, o que fez? Criou o ser humano
Mas desta feita, Deus não criou o ser humano como os anjos. O ser humano foi feito à imagem de Deus. A imagem de Deus, com o perfil de Deus. Entende? Não é a imagem a figura da pessoa de Adão e Eva, mas a imagem de caráter, a imagem do bem, a imagem do bem, a imagem de Deus. Mas não só o fez perfeito, mas também a sua auxiliar, também perfeita mulher. Então Deus os criou à sua imagem e semelhança. E Deus, antes de fazê-los, Deus fez o jardim do Éden. Fez toda a terra e o jardim do Éden. Especialmente como se fosse assim o berço do ser humano. Tudo perfeito, todas as frutas, todos os animais, todos eram perfeitos. Todos eram perfeitos. Tudo era perfeito. Porque Deus, Ele mesmo criou com perfeição tanto os animais quanto o homem. Agora, Deus também deu a Adão e Eva o direito de escolher, o direito de optar, de fazer a sua própria escolha. Mas Adão e Eva escolheu o quê? De mal. Não tinha o mal, não existia o mal. A figura do mal não havia. Eles foram tão perfeitos que eles só viram o que era bom. Assim como Lúcifer, lá no céu, ele viu só o que era bom, perfeito. Mas, por conta de seguir a sua cobiça, seu desejo de querer ser igual a Deus, pronto, ele caiu, foi expulso. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Está na Bíblia. Deus criou Adão e Eva perfeitos. E mais, Ele lhes deu o domínio sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Adão tinha o domínio de toda a terra, sobre toda a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo, inclusive até hoje, né? O homem domina, né, os céus, quer dizer, ele chega a outro planeta, ele vai à Lua, não é? Ele tem um domínio, ele tem o direito, ele tem o privilégio de voar daqui para a Europa e vice-versa, etc. Viajar por todo o mundo rápido. Deus deu sabedoria ao homem para dominar todas as coisas deste mundo, especialmente lá no Jardim do Éden. Mas, por conta da escolha de Adão e Eva ouvirem a voz do mal, do diabo, de Lúcifer, então o ser humano deixou de se submeter a Deus para se submeter ao diabo. E porque ele se submeteu ao diabo, Deus os expulsou do Jardim do Éden. E nasceu a humanidade. Como que a humanidade foi gerada? Na corrupção, no engano, na mentira. O que Deus podia fazer? Ele deu tudo do bom e do melhor para o homem, mas o homem foi rebelde. Também se voltou contra Deus. O que Deus fez, então? Bem, não tem jeito. Eu criei os anjos e eles caíram. Eu criei o homem
à minha imagem e semelhança, e ele caiu, ele seguiu o mal. Então Deus disse, bom, agora só tem um jeito. E ele pensou, eu vou dar o meu único filho, Deus só tinha um filho, Jesus. Eu vou dar o meu único filho para a humanidade. Quem crê nele, quem viver e crê nele, esse será salvo. Quem não crê já está perdido, já está morto. Porque para Deus, a morte é o pecado. Quando a pessoa vive no pecado, ela está morta para Deus. Lembra que Jesus falou para o homem, deixa aos mortos sepultarem os seus próprios mortos. Para Deus, quem vive no pecado, quem vive contrariando a palavra de Deus, é claro que está morto para Deus. Quando a pessoa, então, conhece a palavra de Deus, conhece a verdade e crê na verdade, que é Jesus, entrega a sua vida para Ele, então o Espírito de Deus faz dessa criatura uma nova criatura. Agora não criada por Deus, mas gerada por Deus, parida por Deus. É isso aí. Parida por Deus. É o novo nascimento. É o que Jesus falou para Nicodemos. Olha, Nicodemos, você é um bom religioso, você é uma pessoa correta, mas você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, não é possível entrar no reino de Deus. Não é possível entrar no reino dos céus. Agora, para entrar no reino dos céus, tem que ser uma nova criatura. A pessoa tem que morrer para o mundo quando ela se arrepende dos seus pecados e é sepultada através do batismo nas águas. Então, quando ela sai das águas, quando ela sobe das águas, então o Espírito Santo vem e fala uma nova criatura, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração. E aí sim, aquela criatura deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Então, esse é o meu entendimento segundo as Escrituras Sagradas. E eu creio que é isso que acontece. Então, as pessoas, para nascerem de Deus, elas têm que morrer para esse mundo, para tudo que o mundo oferece. Morrer. Quer dizer, se desapegar deste mundo. E aí sim, quando ela tem essa disposição de virar as costas para o reino deste mundo, então ela conhece o reino de Deus, porque o próprio Espírito Santo a revela para ela. É ele que faz isso. E só o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz a pessoa nascer de novo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é isso, é o novo nascimento. É a entrada dela no reino de Deus. E isso é o que nós mais queremos para você, minha amiga e meu caro amigo. Se isso não acontecer com você, não adianta você ter dinheiro, posição social, fama. Não adianta você ter uma saúde de ferro, ser uma pessoa saradona, sabe, forte. Não adianta você ser um artista. Não.
Não adianta nada, porque a sua natureza ainda é a natureza da criação, que está corrupta, caída. Mas se você nascer de novo, você vai ser uma nova criatura. E só quando a pessoa nasce de novo, que ela entende as Sagradas Escrituras. É claro que Deus dá as informações necessárias para que na nossa cabeça a gente venha ter disposição para fazer o certo ou para fazer o errado. Cada um tem a sua própria cabeça. Por isso é que o apóstolo diz para a igreja em Gálatas: não erreis, porque todos nós, sejamos religiosos ou não, bons ou maus, todos nós temos o direito de escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. Essa consciência do bem e do mal nasce com a gente. Nasce, já é uma coisa da natureza humana. Então, a pessoa que conhece a palavra de Deus, que se submete à palavra de Deus, então Deus fala nascer de novo. Mas para que ela nasça de novo, ela tem que morrer para o mundo. Ela tem que morrer para o mundo, porque você não pode ter duas vidas. É uma só. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Então, o apóstolo diz: não erreis, quer dizer, não faça a escolha errada, porque o direito de escolher é nosso, é seu. Só você pode escolher por você. Eu escolho por mim. Eu fiz a minha escolha. Eu fiz a minha escolha, graças a Deus. E não me arrependo, muito pelo contrário. Essa minha escolha é o que eu tento passar para as pessoas. Olha, eu escolhi seguir a palavra de Deus, obedecê-la. Porque pela desobediência o homem perdeu todas as regalias com Deus, tudo. Perdeu a imagem de Deus, perdeu o domínio sobre toda a terra, perdeu o domínio sobre a si mesmo. Mas quando a gente nasce de novo, então a gente tem consciência do que é certo e do que é errado. E então nós fazemos o que é certo e colhemos naturalmente o que é certo. Por isso ele diz: Deus não se deixa enganar. O Deus não se deixa escarnecer, zombar. Não se zomba de Deus. Não erre. Não erre. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que está dentro do coração, dos pensamentos de cada um de nós. Ele conhece toda a nossa vida. Ele não é um deusinho, não. Como o mundo cria. O mundo cria deuses. O único e verdadeiro Deus, digno de toda honra e glória e louvor, esse sabe de todas as coisas. Então, é preciso que você tenha essa consciência. Quando você escolhe fazer o que é certo, então você está no caminho certo. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai vir ao seu encontro e vai fazer de você uma nova criatura, uma criatura celestial, não criatura, mas filho de Deus. E isso só é possível quando a pessoa realmente lá dentro de si, do seu coração, diz: eu quero e estou disposto a pagar o preço. Então muitas pessoas dizem: bispo, eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema, e trazem o pacote de problemas para nós como se nós fôssemos deuses ou como se nós fôssemos mágicos. Não é.
Nós ensinamos a palavra de Deus. Agora, quem obedece, recebe o seu galardão. Quem não obedece, vai colher os frutos da punição. Porque na palavra de Deus existe a bênção para os que a obedecem e a maldição para os que a rejeitam ou desobedecem. E cada um escolhe por si próprio. Cada um faz a sua própria escolha. Se você quiser entender bem a bênção ou a maldição, leia Deuteronômio, capítulo 28. Esse livro, esse capítulo mostra as bênçãos decorrentes da obediência e a maldição ou as maldições decorrentes da desobediência. E só quem realmente nasce de Deus é capaz de obedecer e colher os frutos da obediência. Então, quando o apóstolo Paulo diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Não adianta você querer ficar com ódio de Deus porque as coisas não vão bem na sua vida. Não vão bem por quê? Porque você plantou o que está colhendo. Essa é a lei fixa da vida aqui na Terra. Você colhe hoje o que plantou ontem, vai colher amanhã o que está plantando hoje. É tão certo como Deus existe. Ele criou esse sistema, essa lei, que é uma lei perfeita, justa, porque eu não posso colocar culpa em Deus e nem em ninguém por causa da minha vida desgraçada. Não. Eu coloco na minha própria escolha. Também, se eu for uma pessoa feliz, eu coloco a culpa, ou melhor, eu curto essa felicidade porque eu fiz a escolha certa. Porque Deus me mostrou, Ele iluminou o meu entendimento. Então, para que eu venha ter uma vida abençoada, para que eu tenha um futuro abençoado, então eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Então, eu vou obedecer. Então, eu vou colher os frutos da obediência. Agora, se eu seguir as paixões e cobiças do coração enganador, o coração é enganador, então eu vou colher os frutos desse engano, eu vou sofrer. Aí a pessoa diz, bispo, não tem como a gente consertar. Olha, o que você plantar, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Não tem jeito. É inevitável. Nem Deus ultrapassou essa lei. Você sabia disso? Porque Deus, para me salvar, Ele teve que pagar o preço. Ele pagou o preço do Filho dele. Ele enviou o Filho dele para morrer por mim. Por você também. Por todos nós. Quem se submete à voz dele, à voz do Filho dele, este vai colher os frutos dessa obediência, os frutos daquilo que está prometido, as bênçãos. Mas quem desobedece, quem se rebela, vai colher os frutos da rebelião. E esse é o preço que cada um paga. Então, minha amiga, não culpe Deus porque a sua vida é um inferno. Não. A sua vida é um inferno porque você semeou. Mas, peraí, bispo. Eu nasci sem pai, sem mãe, eu fui jogado no mundo, eu não conhecia a Deus, eu não conhecia a palavra de Deus. Tá certo, você pode até alegar isso, mas hoje você está conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada todo dia nós ensinamos a palavra de Deus. Se eu não falo, outros pastores, homens de Deus estão pregando por esse mundo afora. A palavra de Deus está aí disponível para todas as pessoas. Ninguém pode dizer assim, eu não sabia. Não, você não sabia porque você não quis saber. Porque todo dia,
ensina a palavra de Deus. E a Bíblia está disponível aí para todas as pessoas. Então você tem o direito de saber. Se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Com certeza. Tão certo como Deus existe. Se você plantar o que é errado, você vai colher o que é errado. Você vai colher o que é mal. E isso só depende de você. Você depende de si próprio para ser abençoada ou abençoado, ou amaldiçoado ou amaldiçoada. Cada um colhe o que planta, o que semeia. Por isso ele diz, tudo que o homem semear, tudo que o homem semear, isso também se fará. Não é interessante isso? Não é interessante isso? A gente está vendo aí na política, né? No outro governo, o Lula estava na prisão e o Bolsonaro estava no governo. Agora o Lula está no governo e o Bolsonaro na prisão, digamos assim. É isso. A gente colhe o que a gente planta. Todo mundo é assim, não é ele só não. Todo mundo. Todos nós. Eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Então, se eu faço conscientemente o que é errado, eu vou colher os frutos desse erro. Não interessa se eu sou pregador do evangelho, se eu sou bispo, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Nada disso interessa. O que interessa é o seguinte, eu vou colher aquilo que eu plantar. É uma questão pessoal. Não é sorte. Eu quero que a minha sorte, vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte. Eu dependo de decidir, de decisão, de acordo com a vontade de Deus. Aí eu vou garantir o meu futuro. Graças a Deus. Foi assim que eu constituí família. Quando eu fui me casar, quando eu queria me casar, eu fui procurar uma pessoa que tivesse o mesmo espírito, o mesmo temor para com Deus. Então nós somos felizes, graças a Deus. Nós somos felizes, porque nós nos encaixamos como uma luva. A porca e o parafuso, certinho. Por quê? Porque tivemos a mesma postura de obedecer a palavra de Deus. Isso se chama temor a Deus. Então, amiga e amigo, você não tem que ficar, poxa, minha sorte. Não é sorte. Não é questão de sorte. Sorte é uma ova. Sorte é uma ova. A sorte e o azar têm a mesma origem, o inferno. Então, vamos usar a inteligência, só isso. Deus nos deu inteligência para a gente pensar, raciocinar, e nos deu a sua palavra para mostrar, olha, está aqui, o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue terá a vida. Quem não segue. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.